É hora de vida e saúde. Você tá bem hoje? Eu espero que sim. E se não tá tão legal assim, espere em Deus. Tudo pode melhorar quando a gente confia nele, entrega para ele os nossos fardos, as nossas dificuldades e os nossos desafios. E olha, hoje eu trouxe aqui para você um verso da Bíblia, Provérbios 12, 22, um verso bastante útil, diz o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Olha que interessante, a gente está vivendo numa época em que as verdades são todas relativas, mas a Bíblia está dizendo que existe mentira, existe verdade e que Deus se agrada da verdade, mas rejeita aquilo que não é verdade. Então que você possa andar nos caminhos retos de Deus hoje para receber todas as bênçãos que Ele tem preparado para os seus filhos fiéis. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto que parece até moda, mas que tem sim o seu papel, a sua ajuda no processo de recuperação, de prevenção de lesões. E o Dr. Fábio está aqui com a gente e vai explicar melhor sobre a bandagem funcional. Você já usou? Já sentiu os benefícios dela? Para quem não conhece, doutor, queria que você explicasse o que é a bandagem. Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. A bandagem funcional, é muito importante deixar isso claro, ela é mais uma ferramenta dentro da fisioterapia, dentro do esporte, né, de forma geral e até para pacientes convencionais. Então, quando se fala desse recurso, que é uma fita elástica, ela traz alguns benefícios teóricos. Então, nós temos descrições na literatura dizendo que eu posso causar diminuição de dor quando eu uso uma fita, né, desse tipo, porque o contato dessa fita com a pele funciona como se fosse um esfregão. Sabe quando a gente bate o cotovelo em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é esfregar. Faz massagem e funciona. Funciona porque é uma competição de estímulo. É como se eu estivesse enganando o cérebro para não ter mais a dor. É como se essa informação chegasse mais rápido lá em cima e fizesse competição de dor, né? Com as fibras de dor, que levam a informação dolorosa. Então, tem alguns estudos que falam sobre isso. Outros falam da importância quanto a uma estabilidade mais dinâmica, em dar percepção para aquela região para facilitar o movimento. Então, se o indivíduo teve, por exemplo, uma torção de tornozelo e ficou muito mais solto, a bandagem pode ajudar a mecanicamente suportar um pouquinho melhor essa articulação. Então, melhora a percepção, melhora a estabilidade. Então, basicamente, esses são os efeitos que a proposta da bandagem traz. Mas a gente tem tido alguns resultados clínicos, por exemplo, com edema, com inchaço. Então, aquelas pessoas que têm aquele inchaço todo de membro superior ou inchaço local, a bandagem tem, dependendo da forma como se coloca, tentado auxiliar o retorno, por exemplo, desses líquidos que ficam mais acumulados. Agora, tem gente que usa bandagem meio que para tudo. Ela realmente funciona em todos os casos? Não, aí que tá. Esse recurso ele foi muito difundido e a autoaplicação acabou complicando, porque quando você libera algo para ser utilizado por qualquer um e sem critério, usa para tudo. E na verdade não é. Então, cientificamente, a gente tem ainda muita controvérsia, muita limitação quanto aos reais benefícios. Clinicamente, a gente percebe muitas melhoras. Então, a gente percebe mesmo que funciona para uma boa estabilidade. E eu costumo utilizar muito dentro do consultório e dentro das minhas práticas como um recurso importante para percepção e para melhor estabilidade daquela articulação que eu quero trabalhar, ou que já teve lesão, ou que está um pouco mais instável do que o normal. Tá. Chega mais aqui, doutor. Quando a gente olha assim uma bandagem como essa, parece até que é coisa da moda, né? As cores são super legais, atrativas. Sim. E eu queria saber se existe diferença entre uma e outra. Tem muita diferença. Essa bandagem aqui, então dentro do mercado a gente tem muitos fabricantes, inclusive os chineses agora muito fortes, né? O que realmente manda na bandagem é a qualidade da fita. Então, o quanto ela consegue produzir para mim de tensionamento, ou seja, se eu tenho pouco tensionamento ou não. Então, ó, a gente tem uma malha aqui dentro, se vocês conseguem enxergar direito. Uma malha e um adesivo. Então, olha só. Então, eu tenho elasticidade, tá? Isso. Ó, ela é elástica e tem um limite elástico. Então, quando eu quero trabalhar, então deixar mais estável, então deixar aquele tornozelo mais firme, eu uso sempre no máximo de tensão, tá? Então, as bandagens elásticas de boa qualidade, elas trazem essa capacidade e quando eu chego no limite da elasticidade dela, ela não rompe. As de baixa qualidade rompem. Então, e daí perde todo o trabalho. Totalmente. Então,
É claro que isso tem relação com o custo também, né? Mas de uma cor para outra, tem uma que tem maior intensidade, menor força? Não. O que define a intensidade é o quanto eu coloco de tensão. Tá, então o próprio profissional que vai definir isso. Exatamente. Então, quando eu quero estabilizar, eu preciso colocar máximo de tensão. Dá pra ver, inclusive, as malhas aqui. Dá pra ver. Né? Não sei se conseguem ver aí direitinho, mas parece que ela é furadinha, né? Sim. Então, é uma malha, como se fosse um tecido, mas ele é elástico, tá? Tá. Você mencionou aqui, na verdade, a gente também, nas nossas pesquisas, percebeu que ela é usada, inclusive, em casos de prevenção. Como é que funciona a prevenção através da bandagem? Dentro da literatura, a gente não tem consenso quanto à prevenção de lesão, tá? Então, não é algo que é constantemente afirmado que isso é um recurso que previne lesão. Mas, se eu tenho um paciente ou uma pessoa que tem um quadro já de instabilidade, que o tornozelo já fica um pouco solto, se eu uso como um recurso para minimizar isso, teoricamente é para prevenir que ele tenha uma lesão, né? Mas não há uma correlação forte, então todo mundo que fizer não terá lesão, tá? Não pode garantir nunca isso para um paciente. É uma tentativa, né? Sim, é um recurso muito legal, mas é um recurso acessório, então eu não posso prometer que tendo a fita eu não terei de jeito nenhum lesão, porque quando eu falo prevenção, é porque não terá. Ah, olha aí, o cuidado até com a nomenclatura, Sim, né? se eu falo que previno, qualquer coisa que eu falo que previno, é porque não vai acontecer. Certo, tá certo. Então, o que a gente está dizendo é que ela é uma ferramenta utilizada para evitar lesão, né? Ou para evitar que esse tornozelo ou qualquer outro segmento fique mais instável, então dá um suporte. Mas isso não é garantia. Se eu tiver, por exemplo, um trauma de grande intensidade, não vai segurar a onda, né? Não vai acontecer. Quero saber o seguinte, alguns exemplos do uso positivo da bandagem, doutor. Em que você falou do tornozelo, falou do inchaço, né, do edema. Sim. E queria saber primeiro isso e depois eu quero falar mais um pouquinho sobre a aplicação, sobre quem está habilitado a utilizar. Tá. Bom, os principais locais utilizados, ombro se usa muito, por causa das disfunções de ombro, muito com atletas, para melhorar a mecânica, né? Então, mecanicamente, deixar esse ombro um pouco mais estável e com mais percepção para fazer o movimento. Se usa muito para estimular o ganho do arco plantar do pé. Quando tem aquele arco super desabado, a gente usa com tensionamento para tentar dar a percepção para esse arco crescer. Tem utilizações em tendinites, por exemplo, de calcâneo, né? Aquele de Aquiles que fica próximo ali do calcanhar. Muitas pessoas usam para dar percepção quanto à postura, então usando com o tensionamento da fita, trazendo o ombro para posterior, como se fosse aquelas cintas que o pessoal costuma vender, né? Aqueles coletes, mas que tem uma sensação diferente, ou seja, eu tenho tensionamento, enquanto eu percebo essa tensão, eu tenho percepção de me ajustar, me autocorrigir, certo, né? Mas esse tensionamento ele tem um tempo. Tá, eu queria falar sobre isso, porque quando a gente compra um biquíni, por exemplo, ele tem uma durabilidade. Se você compra para usar nesse verão, provavelmente no verão que vem, ou no máximo no seguinte, já a lycra não vai estar mais funcionando. Perfeito. Esgarça, como né? Como que é a durabilidade da bandagem? As excelentes bandagens duram 3, 4, 5 dias. Tá? Então, até posso tomar banho, posso fazer atividade física. As boas bandagens permitem, as bandagens ruins descolam. Ah, entendi. E aí começa a descolar a ponta e começa a perder tensão, acabou o efeito. Por isso que a gente fala muito sobre a qualidade do material, porque isso faz diferença na hora do tratamento. Interessante. Tá? E aqui, inclusive, tem duas diferenças. Que é uma esparadrapagem rígida, que a gente comenta, tá? Como se fosse uma bandagem também mais rígida. Ó, não tem elasticidade nenhuma. Certo. E aqui a diferença para a bandagem elástica, em que a gente tem... Quer dizer, eu vou poder ter movimento com isso aí. Eu tenho movimento. Aí que tá. A grande diferença de uma bandagem elástica para uma bandagem rígida... Deixa eu soltar aqui. É justamente isso. É que na bandagem elástica... Essa aqui, por exemplo, já não serve mais. Porque a gente manipula, a gente colocou o dedo, já acabou... perdendo um pouquinho da qualidade do adesivo, né? Então, essa daqui eu uso quando eu quero dar percepção, estabilidade, mas permitir movimento. Então, incentivar ainda a ter movimento. Tá. Essa daqui é quando eu quero restrição. Então, um exemplo, teve um entorse, ela torceu o tornozelo, tá no meio do jogo de futebol, lá no churrasco dos amigos, né? E aí, teve um entorse de tornozelo, se eu faço uma botinha, ele ainda consegue até jogar se não tiver uma lesão grave. Então, eu estabilizo a articulação e ele continua fazendo atividade. Tá. Então, se eu tenho um paciente que tem alto
uma instabilidade muito grande, eu preciso enrijecer esse tecido. Certo. Se eu quero mobilidade, só dar um suporte mecânico um pouco menor, mas permitir movimento, eu uso a bandagem. E será que a bandagem não pode dar alergia? Algumas pessoas têm alergia, por exemplo, a adesivo. Sim. Ou ao material, de repente, da malha, né? Sim. É muito comum o paciente perguntar. A bandagem pode dar alergia, tá? Como uma fita adesiva, como micropore, como qualquer outro tecido que fique em contato, que não tem a mesma característica. Então, se fez a primeira aplicação e já começou a coçar, já começou a ficar avermelhado na região, tem que tirar. Então, é sinal de alergia. É sinal, a gente não reaplica. Tá. Então, se tentar uma nova aplicação e ainda persistir esses sinais, o paciente não pode fazer, é contraindicado. Doutor Fábio, eu já percebi que algumas pessoas, por exemplo, fazem uma massagem com um profissional até habilitado e voltam com uma bandagem, que vai durar aproximadamente 3 ou 4 dias, dependendo da qualidade da bandagem. E aí o paciente é tentado a querer permanecer, e eu estou falando assim no caso da massagem, mas existem outras possibilidades, né? Usar novamente a bandagem, vai na farmácia, compra. Ele tem condições de aprender a se aplicar sozinho? Ou é mais seguro ser por um profissional a aplicação? Tem bandagens que são muito simples e ele poderia fazer. Se ele, por exemplo, faz a prática de uma atividade e isso gera um suporte legal para ele na atividade, ele consegue aprender. Então, aprender a posicionar, aprender o jeito certo. Porque, na verdade, eu preciso ter noção de anatomia e da mecânica do movimento. Não é só envelopar a região, né? Com papel filme, por exemplo, ou com uma fita. Então, eu preciso saber onde está a musculatura, onde é a articulação, onde eu preciso colocar tensão, onde eu não preciso colocar tensão. Então, se ele tiver a orientação do fisioterapeuta, por exemplo, e você quiser aplicar, numa boa. Agora, comprar a fita sem nenhuma orientação e ver na internet, aí já é mais complicado. E estou pensando no caso de inchaço, por exemplo, né, que o Dr. Fábio falou aqui, que pode ser usado. Dependendo do jeito que a pessoa colocar, se ela fizer ela mesma, ela pode inclusive causar um mal pior, porque Sim. ela pode prender a circulação numa região que já está ali com deficiência. Exato. Tanto é que a aplicação é muito diferente. Quando se fala em inchaço, eu não uso a fita deste jeito. Eu corto a fita em tirinhas, pequenas tirinhas, e vou fazendo uma malha. Olha que interessante. Para abraçar toda a região, mas com menos tensão, não com uma tensão excessiva. Então, tem que ser bem orientado. Boas ferramentas quando bem indicadas e orientadas. Quando fizer errado ou não for indicado, não vai ter o resultado que espera. Bom, então já fica a dica aqui para você, né? Não é uma coisa da moda, não é só porque está todo mundo usando, porque é colorido, bonitinho, que você pode usar sem discriminação, sem pelo menos uma boa percepção do seu caso. E quem faz isso normalmente tem que ser com especialista, né? Com certeza. Tem muitos profissionais que têm curso, não é algo dentro da grade curricular da fisioterapia, certo. Mas tem diversos cursos no mercado que habilitam um profissional a fazer a aplicação e com uma boa bandagem. Tá. Será que a gente pode ver uma aplicação, uma demonstração do uso da bandagem correto? Vamos. Então vamos lá. José, vem pra cá então. Você vai ser agora faz de conta que você tá com lesão. Pode deixar. Passa esse. Esse você vai usar. Branquinho, este aqui. Isso. Pode deitar com a cabeça para lá e ficar relaxado. Isso, e deixa o pé aqui. O que eu gostaria de mostrar? Que a gente conseguisse perceber a diferença do que é uma bandagem super rígida e de uma bandagem um pouco mais maleável. Tá? Então, na bandagem rígida, como a gente disse, o que eu quero ter como objetivo é estabilizar mesmo a articulação, ou seja, eu não posso deixar de jeito nenhum ele solto, tá? Então, ficaríamos mais desse jeito. Ó, puxa bem a ponta do pé para você. Bom, então, para estabilizar a articulação, eu uso as travas. Então, eu vou travando aqui em cima. Fez uma espécie de botinha mesmo, né? É uma bota, tá? Então, claro que a gente vai acelerar um pouquinho aqui, para dar tempo de fazer tudo bonitinho. O pessoal vem em casa. Então, eu vou fazendo a botinha. E aí eu crio já uma estabilidade que a gente chama de lateral, ou seja, o pé não fica dançando para isso. Certo. Tá? E aí, depois que se faz isso... E mesmo assim, ele ainda vai continuar mantendo a função de caminhar, por exemplo, com mais estabilidade. Com dificuldade, mas vai. Levanta o pé um pouquinho. Isso, aí a gente faz a trava. Então aqui,
Já uma restrição para os lados, então estática, fica rígido, bem travado mesmo, mas é o objetivo que tem com esses pacientes, né? E a tendência é ir aumentando o nível de restrição, fazendo o que a gente chama de bandagem X, em que eu travo aqui em cima. Agora, cada vez menos, ele vai conseguir movimentar os pés para o lado. Exato. E aí eu vou descendo com essa bandagem até criar uma bota completa e aí ele vai ter rigidez na hora de fazer o movimento. Então, se eu faço a trava aqui, ele mexe pouco o pé dele não fica caído. Mexe um pouquinho. Sente travado? Sente? Então, ele vai ter restrição mesmo, estática. Então, como é um tecido que não me permite elasticidade, tenho muita rigidez. Então, isso serve como terapia, uma terapia meio que de emergência, para ele depois resolver, depois procurar um especialista. Exatamente. Isso aqui não é um tratamento que ele vai fazer todos os dias. Não. Mas tem pacientes que estão, por exemplo, em campeonato. Que precisam. Que precisam. Então eu não posso dar liberdade de movimento. Certo. De forma emergencial, durante aquele período, ele vai ter que ficar o mais rígido possível. Pior o desempenho, mas ele vai conseguir fazer a prática. Tá. Então a gente viu aqui agora então uma bandagem rígida. Vamos ver agora uma outra possibilidade com a bandagem funcional aqui, que a gente está mostrando que é uma bandagem mais maleável. Exato. Então na bandagem mais maleável, eu sempre corto a bandagem aqui no meio, essa partezinha, e deixo ela soltinha desse jeito. Ok. A gente tem o que a gente chama de âncora, que é a parte inicial que a gente vai travar o movimento. E aí eu estabilizo aqui, então vai ficar bem travadinho aqui. E agora a tensão gerada vai ser deste jeito aqui, ó. Mantém aqui, isso, não mexe. Então eu coloco máxima tensão e atravesso para o outro lado. Então a tensão mesmo está acontecendo aqui, nessa volta. Toda a volta. Ou seja, estou empurrando ele para evitar o mecanismo mais comum de inversão, que é torção. Para dentro. Tá. Então, mecanicamente, empurramos para cá. Esse seria um caso de uso da bandagem como para evitar lesões. Para deixar o tornozelo mais estável, né? Para evitar que eu tenha muito jogo aí nessa articulação. Então, falar em prevenção, na verdade, eu estou evitando ou minimizando que isso possa acontecer, tá? E aí, depois, outra aqui, com o mesmo objetivo de fazer outra trava. E, na verdade, é bom que todo mundo fique atento, que existem muitas formas de fazer bandagem, não existe uma única forma, tá? Cada fabricante traz pra gente uma orientação diferente, cada instrutor de bandagem também, então isso é bem comum. Ah, mas o Fábio está fazendo diferente, é porque existem situações diferentes, tá? Então aqui também produzindo tensão. Tá sentindo tensão, José? Na diagonal, finalizando aqui. Agora eu imagino, doutor Fábio, que aqui seja bem mais confortável do que esse tipo de bandagem. Muito mais. Se ele quiser ficar em pé um pouquinho para sentir... Vamos lá, José, vamos ver. Fica em pontinha de pé e volta. Vê se te incomoda. É muito mais restrito à direita. Aqui trava bem mais. Aqui trava mais. E a gente não finalizou essa bota, é o começo da bota. Então eu vou fazendo bandagem com a flexível do mesmo jeito que eu faria com a... Só que na rígida eu ia avançando até a região da ponta do pé, porque aí eu ia ficando cada vez mais rígido, mais travado. Eu aumento mesmo a área de contato. Aqui não, ele vai ter uma sensação de pressão no tornozelo, parece que tem alguma coisa ajudando ele a se manter alinhado. Entendi. Essa é a sensação normal de uma bandagem funcional. Saber que está um pouco mais firme e o paciente faz a prática normalmente. Puxa, muito legal conhecer essa ferramenta da fisioterapia também, de recursos para evitar, para também tratar lesões. Bacana, viu, doutor Fábio? Obrigada, José. E olha só, a gente vai acompanhar agora o quadro Beleza Natural. E você que vive com a boca meio rachada aí, precisa acompanhar, porque a Rafa vai ensinar um remédio para esse problema. Ai, que dor! Sabe quando os lábios racham? Então,
Que tal nós fazermos um remedinho caseiro para tratar isso e ficar com os lábios bonitos e hidratados? Bom, anota aí os ingredientes. Você vai precisar de 1 colher de melado, 1 colher de leite de coco, esse que você encontra no mercado mesmo, espátula, algodão e água morninha para você aplicar. Primeiro nós vamos misturar o melado, o leite de coco, até ficar uma misturinha bem homogênea. Lembrando que essa mistura tem que ficar encorpada, não muito líquida, ok? Agora chegou a hora de acabar com esse sofrimento e com essa dor chata. Com a ajuda de um algodão, nós vamos passar a água morna e depois aplicar o remédio nos lábios ressecados. Aí você pode deixar por uns 15 minutos. Aproveita essa água morna e também tira o produto dos lábios. Olha só o resultado maravilhoso! E não é que funciona mesmo? Lábios hidratados e bonitos. Mas olha, tem que fazer esse processo durante 1 semana, senão não vai dar resultado, combinado? Combinado, Rafa. Adorei essa receitinha. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta se prepara, porque você vai botar esse seu corpo aí para funcionar. O Rubens Faustino vai estar aqui com a gente, vai ensinar exercícios que você pode fazer em qualquer lugar e com pouco tempo. Então é para mim, é para você, tenho certeza. E ainda aqui no Vida e Saúde tem essa receita de batata doce indiana abrasileirada. Olha que receita maravilhosa. Já já a gente volta com tudo isso e muito mais para você.